Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 986, já está aqui no estúdio o secretário municipal de habitação, Rodrigo Michelin. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, André, Lou, Ellen, todos os ouvintes aí da Prever, é sempre um prazer estar aqui. Tenho muito respeito pelo trabalho de vocês, eu sou um ouvinte assíduo, né? Obrigado. Tanto às 7 horas aí quando a gente leva as crianças na escola, ao meio-dia quando a gente vai almoçar, depois às 5 horas que a gente sai da prefeitura, né? Também, então eu pego aí bastante do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Rodrigo, o censo habitacional já está acontecendo em Botucatu e como é que está acontecendo? Márcio, obrigado pela oportunidade de divulgar. É muito importante o censo habitacional, porque a gente não consegue fazer política pública, política habitacional sem métrica, né? Então é importantíssimo a gente ter o censo. Eu costumo dizer que a situação aí das faixas, né? Do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2, 3 e 4, não é uma fotografia, é um filme, né? Então a gente precisa entender como vive o botucatuense, entender um pouco melhor a nossa cidade, para a gente poder fazer a política pública de habitação mais coerente, né? Mais certeira. Então ele tá no ar, no site da prefeitura. Você vai ter que ter um GovBR, né? Porque você tem que se identificar, e é importante que todos preencham o censo habitacional do município de Botucatu. Isso vai nos ajudar muito a construir essa cidade que a gente tanto ama. Quantos imóveis cadastrados existem em Botucatu e qual o nosso percentual de déficit habitacional, Rodrigo? Ah, legal, Márcio. Essa pergunta é muito importante. Eu acho que vai até nos levar, quem sabe, a um debate mais acalorado. Mais acalorado. É assim, ó. Então, se você imaginar hoje, para você ter uma ideia, hoje em Botucatu nós temos 16 mil famílias. Estou falando então, portanto, 40 mil pessoas no CAD único. Tá? Então, isso já nos dá 27% da população de Botucatu no CAD único. Mas existe uma diferença da cadastrado e usuário, não existe? Todos são usuários de todos os serviços e tem a necessidade, porque alguns podem estar no CAD único, mas ter o teto, quer dizer, ele não tá nesse cadastro que não tem uma moradia. Isso, ele não tá nesse cadastro que não tem uma moradia, mas ele tá na faixa 1. A faixa 1 é aquela que a renda bruta familiar chega a R$3.200 por mês. Tá bom, mas essa pessoa ela pode já ter uma casa própria. Pode. Do pai, da avó, da tia, alguma coisa nesse sentido. Pode ter. Então não quer dizer que todo mundo que está no CAD único precisa de uma moradia. Não. Mas aí tem um outro. Só quem precisa de moradia. Isso, mas aí tem um outro dado, que a pessoa que compromete 30% da sua renda, ela está em déficit habitacional no aluguel. A pessoa que compromete 30% da sua renda em aluguel, ela está em déficit habitacional. Uma pessoa que ganha R$15 mil, compromete 5, não é assim um absurdo. A pessoa vai ter lá seus 10 mil para viver, é razoável. Mas então vamos voltar ao CAD único. Desse CAD único, eu preciso saber quanto não tem moradia própria, quanto paga aluguel, para saber realmente qual é esse resultado final de quanto daquele grupo. Que eu não acredito que nós temos 40 mil pessoas em Botucatu precisando de casa. Não é possível. Isso. É muito grande esse número. Não. O que a gente tem aí como métrica hoje, juntando dados do IBGE, dados do CAD único, é algo em torno aí de 5, 6 mil déficit habitacional. Aí eu acredito. Famílias, né? Famílias. Quantos imóveis cadastrados nós temos? Voltando à pergunta inicial. O imóvel, no cadastro municipal, são algo em torno de 80 mil imóveis. 80 mil imóveis. No cadastro municipal. Mas residencial, imóvel residencial, você está falando. Imóveis residenciais. Então, é importante a gente entender. Então, por isso o censo habitacional é importante, porque aí a gente vai conseguir ter, Lou, essa filigrama, tentar chegar mesmo nesse número, nesse déficit. É difícil, né? É muito difícil. E aí você construir uma política para atender essas pessoas.
Quanto tempo que não é realizado um censo? Ou qual foi a Nunca foi realizado um censo habitacional, nunca foi realizado. O IBGE, quando faz, ele não levanta isso? Não, também? Especificamente não. Aqui em Botucatu a gente oportunidade, não? O que é perguntado nesse censo? O que a pessoa tem que falar? Quem entrar no site aqui, o que tem que fazer? Se identifica, quantas pessoas moram na casa, se tem idoso, se tem o imóvel é criança, próprio, se é alugado. Se é próprio, se é alugado, quanto paga de aluguel. Não precisa subir nenhuma documentação, são informações. É uma pesquisa mesmo. É uma pesquisa, é um censo. Só que todo o programa de habitação de interesse social que será feito no município, o cadastramento é via censo habitacional. Então a pessoa que quer ser beneficiária de uma casa, e não é beneficiária, porque também isso é uma outra confusão que as pessoas fazem, né? A pessoa vai pagar a casa. Mesmo a faixa 1 paga a casa. Ela não ganha a casa. Ela paga. E o fato dela pagar, ela não está pagando, ela está pagando a próxima casa. A próxima do próximo que vem, né? Para manter o sistema girando, alimentando. Então a pessoa que quer ser beneficiária do subsídio da Minha Casa, Minha Vida, ela precisa se cadastrar no censo habitacional. Só através do censo habitacional é que ela vai ter acesso a... Esse é o público-alvo, Rodrigo? André, o público-alvo seriam todos. Porque essa é uma outra característica da habitação no Brasil, né? É um sistema fágico. Como é que é isso? O pessoal da faixa 2 compra os imóveis feitos da faixa 1. O pessoal da faixa 3 compra os imóveis da faixa 2, pelo atrativo financeiro de um imóvel mais barato, né? Então, a política habitacional para essas faixas, elas têm que ser feitas com muito carinho. E a gente precisa entender. Eu fiquei muito contente que, o mês passado, um empresário da cidade me procurou, vai construir um prédio e ele queria enquadrar no faixa 4. Minha Casa Minha Vida, faixa 4. Né? Que aí nós estamos falando da renda de R$9.000 para cima. Eu achei muito bom, porque tem alguns benefícios e a pessoa vai comprar um imóvel, vamos dizer assim, mais dentro da sua faixa mesmo, um imóvel para ela. Porque senão o que aconteceria? Normalmente, essa pessoa iria buscar um imóvel da faixa 3 ou até da faixa 2. Não é? E como é que funciona, no caso das faixas 1, 2, 3 ou 4, a questão de zoneamento? De repente, eu tenho uma área, eu quero construir, eu pergunto à prefeitura, ou a própria prefeitura estimula a construção dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro daquele determinado local da cidade. E como é que funciona para saber qual a faixa para ser colocado naquele determinado local? Boa pergunta, Márcio, porque veja bem, o zoneamento da cidade não se faz por faixa de moradia, né? Entendi. Porque senão a gente segrega as pessoas, né? E eu acho que uma justiça social que a gente tanto preza, ela não pode ser feita dessa forma, né? Entendo. Senão é mais ou menos essa semana aí, algumas coisas que eu li em rede social me lembrou o pessoal de Higienópolis lá, que não queria o metrô, né? Não põe o metrô aqui porque vai chegar marginal aqui, quer dizer, entendi. Uma visão absolutamente míope do que é realmente a cidade, né? Então, a moradia é moradia, não importa a faixa dela, né? Se pode moradia de qualquer pessoa. Entendi. Não é porque a pessoa é menos favorecida que ela não pode ter acesso à cidade. Uma coisa é da casa, outra coisa é a pessoa ter acesso à cidade. Mas a lei de zoneamento não tem nada a ver com isso, então? Não, a lei de zoneamento ela vai dizer, aqui pode só casa. Tá. Aqui pode casa e comércio. Entendi. Aqui só pode indústria. Tipo de comércio. Isso, é o uso, né? Tá. Ela regulamenta o uso, mas não a qualidade da pessoa que... Ou seja, a escolha dos locais, ela é estritamente técnica. Ela é estritamente A técnica. prefeitura, quando recebe o projeto do Minha Casa Minha Vida, fala, olha, pode ser aqui, pode ser ali, ou o empresário oferece o terreno e fala, eu quero construir o Minha Casa Minha Vida aqui, é isso. Toninho, Márcio, Hélio, os ouvintes vão se lembrar. Aqui teve o Alex Barro, que ele morou em Singapura. Singapura é um dos países mais desenvolvidos e tudo começou pela moradia. Lembra que ele falou isso? Quando ele fez um projeto de fornecer moradia para as pessoas, porque a dignidade começa por ali, por ter onde morar, por ter onde criar teus filhos, por ter um local seguro para voltar para casa, para você acreditar que é possível melhorar de vida. Perfeito. E lá em Singapura,
processo começou exatamente pelo que você faz hoje, por fornecer. E mais que isso, hein? Vocês vão se lembrar. Eles pegavam no mesmo prédio e misturavam ali pessoas de várias etnias religiosas, né? Para que as crianças crescessem juntas e pudesse ter um senso de coletividade, um senso de participação, quer dizer, enfim, né? Fossem mais humanas umas com as outras. Por isso que é muito importante, que nem você falou Higienópolis ali, espera um pouquinho, aqui eu não quero, por que eu não quero? Qual que é a minha diferença entre aquela pessoa que tem uma condição financeira menor? A única coisa é que eu tenho mais dinheiro que ele, mas o resto é tudo igual. Isso, quer dizer, não tem por que não conviver com aquela pessoa. O fato dela não ter dinheiro não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Isso é uma coisa que precisa acabar. Perfeito. Entendeu? Não é porque a pessoa é pobre que é bandido, não é porque é rico que é bonzinho, e vice-versa também. Então, acho que essa convivência, eu acho que ela é salutar, sim. Ela é muito salutar, Lô, e eu vou dizer para você assim, tem que desmistificar isso, porque falar assim, ó, vou pôr aqui o faixa 1, parece que você tá indo ali em Avaré, em Itatinga ali, pegando os presidiários e colocando ali, ou pegando traficante e colocando ali. Entendi. Né? Então, isso é muito sério, porque, como eu disse para você, o faixa 1 hoje é uma renda bruta de R$3.200. Para a família toda. Então eu vou dizer para você assim, ó, a gente fez um levantamento na prefeitura, porque a gente estava querendo também fazer um programa, esse é um pedido do nosso prefeito, Fábio Leite, que a gente fizesse um programa de moradia específico para os funcionários da prefeitura. Mais ou menos como foi o Cabo Soldados ali, né? Uma coisa desse tipo. Sim, comerciários, SES, pra gente criar isso. Sabe por quê? Porque mais de 60% dos funcionários da prefeitura se encaixam dentro da faixa 1. Entendi. Interessante. Você tá vendo? E quantos funcionários são hoje, você sabe, não? Acho que mais 3 mil. Em torno de 3 mil funcionários. Mais ou menos isso. Isso. Então você veja. Então nós estamos falando, quando a gente fala faixa 1, nós não estamos falando de marginal. E no imaginário das pessoas. Não estamos falando de trabalhador. De trabalhador. Nós estamos falando da a moça que fica ali na portaria do seu prédio. Ela pode trabalhar no seu prédio, mas ela não pode morar perto de você. O jardineiro que vai lá cortar sua grama, ele pode ir na sua casa cortar grama, mas não pode morar perto de você. Que sociedade é essa? Não é uma sociedade justa. Só pra gente até entrar na discussão, o Rodrigo até falou, vamos começar uma discussão mais acalorada. No último sábado, eu conversei com uma pessoa que encontrei numa festa, e ele me disse, olha, estão construindo um conjunto habitacional ali na região do Jardim Paraíso, e acho que é aí que é a polêmica, que já tomou inclusive rede social. O que é esse conjunto habitacional? O que vai acontecer? O prefeito Fábio Leite havia anunciado aqui na Prever FM que, acho que foi naquela entrevista que a gente teve do como chama aquele acampamento que a gente tem ali o Mahatma Gandhi. Quando foi o Mahatma Gandhi, o Fábio Leite anunciou aqui que teríamos novas unidades do Minha Casa Minha Vida faixa 1 aqui em Botucatu, que é o mais desejado, e se eu não me engano, o último que foi antes do encerramento em 2017 foi o Cachoeirinha. Perfeito. No Brasil foi o último empreendimento Minha Casa Minha Vida 1 que foi construído, depois retomou, acho que agora nesse atual governo, e Botucatu ainda não teve depois disso mais um Minha Casa Minha Vida faixa 1, e foi contemplado com 160 casas, são 2 blocos de 80 casas, nesse caso casas, não apartamentos. E como é que está sendo a escolha desses locais, Rodrigo? Perfeito, André. É assim, ó, então vamos lá. Quando nós assumimos, né, a secretaria e a prefeitura, abriu o edital do Minha Casa Minha Vida. E aí a prefeitura de Botucatu olhou as áreas na cidade e ofertou ao governo federal algo em torno de 10 áreas. Dessas 10 áreas, apenas 2 áreas foram selecionadas. E aí não foi o município, aí foi a Caixa Econômica Federal. Apenas 2 áreas. Uma no Jardim Itamaraty e uma na entrada do Vilas Paraíso. Essas 2 áreas, elas foram selecionadas porque elas contam já com a infraestrutura urbana. E aí, quando a gente fala infraestrutura, não é só água, esgoto, é escola, distância de hospital, creche, enfim, ela está dentro da cidade, né? Então, essas 2 áreas foram selecionadas pela Caixa Econômica Federal como eletivas para receber o programa. E aí, nesse momento nós não vamos construir as casas, não é nada disso. Foi feito um edital de chamamento para as empresas interessadas apresentarem o projeto. Entendi.
com o orçamento. Tudo dentro de um tempo limite, como é que funciona? Eles têm um mês para apresentar o projeto. Isso não significa que nós, como municípios, precisamos construí-las. Porque se os projetos não forem bons projetos, nós temos a discricionariedade de falar, não, desse jeito nós não queremos. Eu só conto uma coisinha, que vocês, uma coisa de princípio. Por que a Caixa Econômica que decide onde vão construir? Isso eu sou totalmente errado, isso. Quem tem que decidir aonde construir é o município. Tipo assim, Barrata Grande, com todo respeito, eu acho que eles têm todo direito, mas eu acho que o local é errado, porque ela é uma área verde, tá? O município que tem que, acho que, escolher a área e a Caixa Econômica aprovar ou não, por algum critério que ela possa ter. Isso. Mas parece que está ao contrário. Ela que escolhe e que vocês aprovem. Acho que não. Tem que começar ao contrário. Isso, mas a gente porque ofertou se ele vai escolher uma área, tipo assim, seja Jardim Paraíso, qualquer lugar, não por estar próximo de um outro loteamento de uma classe diferente social, mas por barrar, assim, às vezes um projeto turístico, um projeto de reflorestamento, qualquer coisa assim, de criar áreas verdes no município, porque o município tem que crescer e crescer também pensando no verde. Com certeza. Agora a Caixa Econômica também fala, não, vai ser aqui. Pô, mas aqui a gente queria fazer um parque municipal. Mas aí foi assim, a prefeitura disse para a Caixa assim, ó, nós temos interesse, podemos fazer nesses locais. Dentro dos locais que a prefeitura ofertou, aí eles olharam, ó, esse não serve porque não tá a 500 metros de um posto. Mas vocês não ofertaram a área de uma Rata Grande lá? Porque não é nossa, ali é federal. Ali é um outro. E aqui vocês ofertaram essa área? Vocês acharam que aquela área não tinha interesse turístico ou de fazer uma área verde, fazer um mirante, nada ali, porque ali a gente sabe que tem uma vista privilegiada que poderia ser construído alguma coisa no sentido de ser usado por um outro objetivo e construir as casas do lado para que fosse preservado talvez ali um ponto turístico. Ali a gente entendeu que é uma região que merece esse tipo de investimento. Porque, como você disse, Lu, a habitação ela ativa o local. Né? Ali vai ser investido, ali se der certo, se o projeto for bom, se o município entender que é positivo para a cidade, vai ser investido ali 12 milhões e meio de reais. De investimento ali. 12 milhões e meio de reais, não só nas casas, mas na urbanização do espaço, né? Agora, voltando um pouco, André, na sua pergunta, eu acho que o Cachoeirinha, ele é exatamente aquilo que nós não queremos mais no nosso município. Então tinha um outro projeto que era lá no Santa Elisa, que era com as mesmas características do Cachoeirinha. Nós abortamos esse. Assim que a gente diferencia, o que você diz não queremos mais? A questão de ser vertical? A questão de ser vertical, a questão de alta densidade, né? Então a gente entende que a moradia de interesse social ela não pode estar concentrada. Então baixa renda, alta densidade e isolamento é aonde reside o grande problema, né? Então a baixa renda, o melhor cenário é que ela esteja integrada com a cidade, sem, vamos dizer assim, sem uma alta densidade. O desejo, a gente brinca bastante, o desejo é que a gente pudesse fazer o Tinder da habitação, sabe como é que é? Aonde você mora, onde você trabalha, onde seu filho estuda. Eu trabalho aqui no supermercado do Jardim Paraíso, meu filho estuda na creche ali do Lajado, e então tá bom, porque a prefeitura tem muitos terrenos. Talvez depois da cura metropolitana, a prefeitura é a detentora de lotes na cidade inteira. Eu tenho lotes lá na cidade inteira. Você fala, a prefeitura tem lotes no Jardim Paraíso? Tem. Na Vila dos Lavradores? Tem. No Bairro Alto? Tem. Então, o ideal é que essas pessoas pudessem pulverizar mais ainda, né? Nesse caso, o projeto, não as casas, porque parece que já ganhou, vai ser construído, né? Então é importante a população entender que não é assim, não está nessa fase. A fase é só de chamamento de projetos. Você falou em torno de 10 áreas, mais ou menos, né? Que vocês disponibilizaram para a Caixa Econômica, né? Isso. Além dessa área que a gente falou aqui, próximo ao Vilas Paraíso, quais são as outras áreas? Olha... Algumas que você possa citar. Eu sei que tem áreas lá para cima, perto da estrada... Oh, meu Deus, sempre me falta o
o nome dela. Eu vou lembrar. Mas elas são espalhadas pela cidade de uma forma geral, Márcio. Porque a política que a gente tem buscado construir, habitacional, esse é o nosso conceito, né? Não fixar a população de baixa renda em um único local, mas tentar espalhar ela pela cidade, integrada à infraestrutura urbana que já existe, né? Sem prejuízo dos grandes loteamentos, porque os grandes loteamentos é uma outra modalidade, né? Quando a gente faz, por exemplo, os Vida Nova Botucatu, lá em Rubião, aquilo é uma forma de fazer a cidade. Nós estamos construindo cidade. Ali nós estamos ampliando a infraestrutura urbana, né? Então isso aí tem um... Lá não é faixa 1, né? Lá é faixa 1 também. O Vida Nova é faixa 1? É, faixa 1 também, né? E é sempre bom a gente lembrar do nosso passado, né? Quer dizer, a Sobloco era uma moradia popular, o Jardim Paraíso. A Coab... Secap também era? Secap nos primeiros? Secap também. Então, grandes bairros de Botucatu... Começaram dessa forma. É assim que se faz a cidade, né? Claro. A cidade... Dentro dessa discussão, Rodrigo, até nessa conversa informal que eu tive com esse conhecido, a questão que pode ser até explicada e desmistificada mas a população de baixa renda inserida no local de alto padrão, não sei, médio padrão ali, ela tem estrutura pública para poder acessar? Por exemplo, as pessoas que vão, no projeto são 80 casas, vamos dizer ali que tem muitas famílias com crianças. Existe uma creche pública próximo? Existe uma escola pública próximo? Existe um posto de saúde acessível para eles naquela proximidade? Ou junto com isso a prefeitura já planeja a construção desses equipamentos naquela região? Não. Então, André, assim, já existe. Então, esse é o motivo, por exemplo, desse terreno específico ter tido o ok da Caixa Econômica Federal. Exatamente porque a Caixa Econômica Federal faz essa filtragem inteira para ver se colocar essas 60, 80 casas, porque vai ficar entre 60 e 80 casas. Entendi. Né? Ali, se a infraestrutura está adequada para aquilo, né? Então, colocar ali significa que o município não vai ter um custo extra de ampliar a sua linha de ônibus, por exemplo, né? Ampliar a creche, ampliar o posto de saúde, né? E é bom a gente falar, hoje em dia a média, que também vem caindo, que também põe pressão na habitação, né? A média de pessoas por residência vem caindo. A sociedade está mudando. Hoje é 2,4 a média, né? Então, se a gente colocar ali 60 a 80 casas, nós vamos estar falando aí de 150 pessoas. Entendi. Existe algum local da cidade que esteja mais a população, a quantidade de pessoas habitando naquele determinado seja maior do que um determinado bairro? Qual que é o bairro que está estrangulado em termos de população? E é que a gente pode falar isso. Essa resposta eu não vou ter qualificada para te... O censo vai apontar isso? O censo habitacional pode apontar isso, mas o que de fato vai apontar isso, talvez, Márcio, seja o georreferenciamento, que é uma outra ação que nós estamos planejando, né? Estamos esperando só uma equalização orçamentária aí para que a gente possa licitar o georreferenciamento do município, que também é uma coisa importante. Hoje, por exemplo, a gente calcula que só o déficit de arrecadação do município é algo em torno de 40% do IPTU. Isso eu não estou falando de mudar o valor da planta genérica, eu só estou falando assim, a pessoa hoje tem uma casa de 300 metros quadrados, 150 metros quadrados, mas ela paga um IPTU de uma casa de 80 metros quadrados. Mas isso foi feito recentemente ou não? Não. Mas houve uma atualização, eu acho. Houve um recadastramento há um tempo atrás, mas a eficácia dele não... Ainda está defasado? Muito defasado. A gente, pela amostragem que a gente fez, é algo em torno de 40%. Né? Então tem muitos desafios aí pra gente vencer, né? Nem sempre são medidas populares, né? Porque as pessoas nem sempre querem, né? Por mais que seja o correto fazer,
Porque depois, na hora que vai no posto de saúde, ela quer um médico, né? Quando vai à escola, ela quer um professor de qualidade, ela quer uma escola de qualidade, né? Então faz parte da urbanidade você ter as suas coisas em dia, né? Mas é um outro assunto, né? Perfeito. Rodrigo, e como é que as pessoas podem ter mais informações sobre como está desenrolando esse censo habitacional? Tem alguma coisa que o pessoal pode acompanhar, pode opinar? Como é que funciona tudo isso? Legal. Então vamos lá. O censo habitacional em si, Márcio, a pessoa vai preencher e aí a gente pode até estudar num prazo aí, não sei, uma vez por ano, né? Prestar conta à sociedade, né? Fazer um painel, né? Acho uma boa. Vou até anotar aqui no meu caderninho aqui, fazer um painel de informações, claro que aquelas que não são sensíveis, né? Para que a população possa acompanhar. Eu acho que é possível, sim. E no seu ponto de vista, essa forma de fazer online, de fazer é a melhor? Existe alternativa? Porque isso depende muito da vontade do cidadão entrar lá e fazer, né, Rodrigo? Depende sim, André. Hoje, na verdade, o que a gente não pode mais fazer, como foi no passado, por exemplo, no Cachoeirinha, para vocês terem uma ideia da pressão que é. Cachoeirinha eram 1.000 unidades. Eram 1.000 unidades no Cachoeirinha, 900 e poucos. Sabe quantos inscritos tivemos? 15.000 inscritos. E como vocês fazem esse filtro depois? Aí depois é um filtro que na época do Cachoeirinha era um sorteio, né? Foi sorteio. Simplesmente sorteio. Isso. Loteria. Só que a Caixa Econômica entendeu que isso não ficou legal. Dava margem para. Mas quando isso é feito, vocês fazem uma checagem assim com o cartório para ver se não tem nenhum outro imóvel registrado no nome dele ou não? Isso, então. Então vamos lá. Como é que é feito hoje isso, né? Hoje é uma portaria do Ministério das Cidades. A pessoa é obrigada a preencher esse cadastro habitacional. E não pode a prefeitura preencher. Não pode ela chegar lá e ter um funcionário da prefeitura, porque a gente sabe que as pessoas têm dificuldade. Eu até abri aqui e vi que é complexo, né? Por que a prefeitura não pode? Porque a pessoa é que tem que fazer, André. Entende? Porque se a pessoa, por algum motivo, não for selecionada, ela não pode dizer, mas não era o que eu queria responder. Tá. Não fui eu que respondi. Quem respondeu foi o André. Entende assim? Então, o Ministério das Cidades, através da portaria deles, eles reorganizaram o programa dessa forma. E aí não existe mais o sorteio. Agora são 11 itens, vamos dizer assim, que se a pessoa for gabaritando nesses 11 itens, ela vai se posicionando. E aí, de novo, é importante a gente falar. Então, por exemplo, se é mulher, é chefe de família. Se tem pessoas com deficiência. Se tem pessoas idosas. Né? Se está em coabitação. Que a coabitação, ela é aquele casal que mora no fundo da casa da mãe. A coabitação, ela é, estatisticamente, o ambiente mais propício para violência doméstica, por exemplo. Né? Então, todos esses itens vão pontuando a pessoa para ela estar eletiva a essas casas que eventualmente vão ser construídas. Perfeito. Rodrigo, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui. É um assunto que a gente vai voltar a conversar, né? E nos manter informado, inclusive até se a população que acompanhou esse bate-papo tiver algum interesse, né? De se atualizar, como deve fazer, Rodrigo? Bom, Rodrigo, só esse sistema que vocês estão fazendo de autoadesão, né, pela internet aí, eu não acredito que ele vai ter a eficácia que vocês buscam. Primeiro, porque algumas pessoas que realmente precisam podem não receber essa informação, embora a gente esteja divulgando, vocês vão tentar divulgar. Segundo, que uma boa parte vai se sentir assim um pouco livre para colocar o que quer, não sabe de onde vai ter a comprovação. Não sei se vocês têm depois braços para checar tudo isso. É um sistema, tudo bem, é um método, mas a sua eficácia, eu não sei se vai ter a eficiência que vocês buscam, não, porque às vezes aquele que mais precisa realmente não vai preencher isso por algum motivo, às vezes até por uma própria limitação dele, que ele tenha assim de dominar
os processos da tecnologia. Então, tem muitas pessoas aí que não têm habilidade suficiente para chegar lá e preencher de forma correta, de forma que ele possa ser selecionado. Mas segue em frente, vamos ver o que vai dar. O que nós vamos fazer, Longo, é o seguinte, na ocasião realmente que for abrir aí, vamos dizer, a seleção para as casas, que ela já está aberta, né? O cadastro está lá, é para ser preenchido. A pessoa que não tem a possibilidade de fazer, ela precisa pegar ali algum conhecido, algum filho, algum parente, algum conhecido dela para auxiliar ela. A prefeitura vai disponibilizar um ponto de acesso com funcionários para tirar dúvidas. Isso vai ser feito na rodoviária municipal de Botucatu. Perfeito. Né? Mas aí o que é importante deixar claro é que o funcionário não pode preencher pela pessoa. Então a pessoa pode ir levar uma pessoa de sua confiança para preencher para ela, mas o funcionário da prefeitura não pode fazê-lo. Né? Então, e aí quem vai depois, se ela for selecionada, ela vai ter que apresentar os documentos comprobatórios. E aí esses documentos comprobatórios a gente faz uma primeira checagem e manda para a Caixa Econômica Federal. E aí a Caixa Econômica faz a checagem final. Isso, para que... Então é dessa forma que funciona. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, conte com a gente, viu? Eu agradeço muito, obrigado pelo convite, sou um apaixonado pelo rádio. Eu lembro na casa da minha avó aqui na Vila dos Lavradores, eu chegava assim, tinha uma pedrinha dessas no canto, sabe como quem põe a santa em cima? Era um pouquinho maior a pedra e tinha aquele rádio de madeira assim, bonito, e uma poltrona embaixo. Ficava o dia inteiro funcionando, ficava meu avô ali sentado e depois minha avó escutando novela. Que legal. E até hoje eu procuro um rádio desse de madeira, assim, né, pra comprar deixar na minha casa lá. E é engraçado que todo mundo falava, o rádio vai morrer, né? Nunca. Apareceu a televisão, o rádio vai morrer. Agora apareceu a internet, agora acabou. Acabou nada. Continua. E você vê que ele tá aí forte, um trabalho de qualidade que vocês vêm fazendo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição da população, de vocês sempre que vocês quiserem. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.